hoje nós vamos conversar, bater um papo com a Thalita Dourado. Quem é Thalita Dourado? Aliás, quem vai falar é ela. Quem é Thalita Dourado, hein, Thalita? Olá, é um prazer estar aqui, doutor Paulo. Então, meu nome é Thalita, né? Nós chegamos em Porto Velho já faz 4 anos. Só isso? 4 anos. Eu já tenho 40 Olha anos só, aqui. que delícia. Mas eu já falei pro meu marido que daqui eu não saio. Amei a cidade, muito receptivo, né? E a gente veio com o intuito de expandir uma empresa. Sim. Né? Você tem a Clínica do Sono. O nome da clínica é essa? Clínica Sonos. Do Sonos. E a nossa empresa, ela trabalha com o exame de polissonografia domiciliar. Vou cobrar o merchandising, olha tudo só. Rondônia ao vivo. Tá bom. E a gente faz a polissonografia domiciliar. Sim. E fazemos também um dos tratamentos para quem tem ronco e apneia. Ronco e apneia. O tratamento com o CPAP. Então vamos começar do início. Vamos começar do início. Quem está vendo a gente ali, às vezes não tem noção do que é uma apneia, do que é um CPAP. Né? O ronco, todo mundo acha que roncar é normal, né? Então vamos começar por aí. Roncar é normal, Thalita? Então, roncar. O roncar nada mais é que uma sirene avisando para todo mundo que aquela pessoa vai parar por algum momento de respirar durante a noite. E aí que está o perigo, né? O nosso corpo ele vai brigar para que a pessoa não morra dormindo. De que forma? Acelera o coração. Quer dizer que quem ronca, tá, a tendência é acelerar ou pode trazer alguma doença para o coração, é isso que você está dizendo, Thalita? Só quem vai poder dizer, porque existem 3 situações. Sei. Existe a situação do paciente que ronca, mas não faz apneia. Existe o paciente que ronca e faz apneia. E tem paciente que a apneia é silenciosa. Ele deita e para de respirar. Nossa! É perigoso. Por isso que existe o exame de polissonografia, né? Muitos pacientes falam, mas minha esposa vê que eu fico suspirando à noite, que eu paro de respirar. Mas nada melhor do que um exame para ser fidedigno a esse laudo realmente. Então, o exame que ajuda a diagnosticar apneia com ronco, isso tudo, se chama polissonografia, é isso? Polissonografia. Então, a polissonografia hoje ela está moderna para os pacientes com ronco e apneia. Esse diagnóstico ele já pode ser feito em casa. Então, o paciente ele vai com o equipamento para casa, ele é um sensor inteligente que vai no dedo. Então, ele vai para casa, dorme no horário que ele costuma dormir, toma as medicações que ele costuma tomar. E assim que ele acorda, ele retira em casa. E o laudo sai até meio-dia do dia que ele entregar o equipamento. Então, Thalita, como é que é esse aparelhinho aí para ver ou sondar ou diagnosticar ou algo semelhante o ronco e a apneia do sono? Como é que é esse aparelho? Aquele que a gente põe na ponta do dedo, é isso aí? Sim, sim. Então, como eu falei, o exame ele está moderno, sim. Mas lembrando, para ronco e apneia, tá? Aquele exame que o paciente dorme no laboratório, que coloca eletrodos no corpo, fica lá dormindo e só sai no dia seguinte, esse exame ainda existe. Mas são para outros tipos de diagnósticos, certo? São questões que o médico precisa saber, questões cerebrais, né? Outros sintomas, outros sintomas. Mas para o ronco e apneia, a gente já tem um moderno. E aí, muitas vezes, o paciente ele fala, não, quero fazer a polissonografia. Eu conheço alguém que falou isso, né? Então, e aí entrou em contato, eu incentivei se vamos fazer, o exame é moderno. Por quê? Esse laudo ele só tem credibilidade durante 1 ano, certo? Então, passou de 12 meses, precisa ser refeito. Precisa ser refeito, porque pode ter modificação no ronco, no sono, na apneia, é isso? Sim, porque muitos pacientes, por achar que o exame é aquele, só tem aquele, né, que fica com os eletrodos, que tem um certo desconforto, porque você não está dormindo na sua casa, não está no seu ambiente, né? Esse da gente, ele é mais fidedigno, porque o senhor está dormindo na sua casa, no seu horário. Então, assim, fica mais assertivo para que a gente consiga dar um direcionamento no tratamento. Perfeito. Tá certo? Ó, para quem
ligou agora, está escutando, está vendo a gente comentar esse assunto. Vamos lá. Existe um exame que se chama poligrafia. Polissonografia. Polissonografia. Esse exame, ele vai dizer, falando legalmente, se você, o teu grau de apneia, o teu grau de ronco, se isso está te prejudicando ou prejudicando a área cardíaca, e assim vai, né? Batimentos cardíacos, tudo isso. O tradicional é aquele que você vai dormir numa clínica, não é isso? Isso. Tem que dormir lá, naquele espaço, na clínica. Você coloca vários fios, estou falando para o leigo, né? Os eletrodos, vários fios. Você coloca também aqui e você tem que dormir lá. Tá? Eu fiz esse exame há uns anos atrás. Né? Minha mulher descobriu que eu roncava, porque a gente nunca sabe. A gente sempre fala que não ronca, claro, a gente está dormindo, né, agora. O nosso filho, a nossa esposa, né, fala para já, está roncando. Aí você não acredita. Ninguém, você está roncando? Não, não estou não, vou gravar e grava. Tá? E esse exame é um exame que é muito importante ser feito, esse tradicional. Porém, modernamente, tá, existem exames que você não precisa colocar esses fios todos, não é isso, Thalita? E que você dorme no conforto da sua casa. Sabe como é que é esse exame? É que você não trouxe aqui, então, né, o aparelhinho. É como se fosse um oxímetro. A gente fala, mas não é um oxímetro. Ele é um sensor inteligente. Inteligente. Tá? E que faz toda a modernidade. Muitos pacientes falam, mas isso vai funcionar? Gente, funciona. Eu comparo muito. Hoje você não está falando com o celular, com o mundo todo a qualquer hora, né? A gente já chegou nessa etapa. Aí coloca na ponta do dedo. Na ponta do dedo. Parece um oxímetro, mas não é. Ele é mais moderno, mais inteligente. Coloca. Eu vi que você, na tua clínica, que você parametriza, se é o termo correto, com o celular, é isso mesmo? É um programa? Exatamente. O sensor, ele é inteligente, mas ele é junto com o programa. Então, isso tudo a gente baixa no celular do paciente, o paciente tem de ficar junto com o celular no período do exame, né? E é emparelhado, e assim que ele finaliza o exame, assim que acorda, já vai para o sistema e a gente tem um acesso ao exame. E o que mostra ali, quais são os parâmetros que esse aparelho inteligente, como é o nome do aparelho? Ele é um sensor inteligente. Sensor inteligente. Ele é um sensor inteligente. Então, se a gente entender que existem duas formas de a gente recuperar energia, Sim. Uma delas é dormindo e a outra é comendo, são nossas fontes de energia. Mas para a gente recuperar nossa energia dormindo, a gente precisa chegar no sono profundo e ficar. Mas se o paciente ele ronca ou tem apneia, ele não vai conseguir chegar nesse sono profundo. E aí ele só vai recarregar as energias no outro dia comendo. E o corpo entende que tudo que ele come é energia e reserva. Para quando ele parar de respirar à noite, é dessa energia que ele vai usar para que o paciente volte a respirar. Então, voltando ao exame. Então, ele vai monitorar a noite de sono do paciente, ele vai verificar a frequência cardíaca do paciente, vai verificar quantas vezes ele para de respirar por hora de sono. A apneia é isso. A pessoa está dormindo, está roncando, para alguns segundos. Isso. Não é isso? A gente já teve tem pacientes que param 120 segundos de respirar. Então, Nossa! Quase 2 minutos. Se a gente pedir para ele parar de respirar 30 segundos, ele não consegue. Mas à noite ele faz essa apneia. Então, assim, fez a apneia, quem vai sobrecarregar, assim, fazer de tudo para que o paciente volte a respirar é o coração. O cérebro manda uma mensagem para o coração, acelera para esse paciente voltar a respirar. O cérebro fala, coração, vamos embora. Vamos embora. Tá, vamos que vamos. E o coração sofre com isso. Sofre, porque o coração ele é um músculo, né? E ele tem suas batidas garantidas ali, né? E quando ele é chamado para trabalhar extra, ele antecipa suas batidas cardíacas, sua frequência cardíaca, né?
fazendo com que o paciente, no outro dia, ele tenha pressão alta, irritabilidade, já não dormiu, né? A gente já sabe que a ansiedade e a depressão vem do paciente que não chega no sono profundo. Quer dizer que o sono profundo é o chamado sono reparador, é isso? O sono reparador. Desde que, não tem uns pacientes, umas pessoas que falam assim, eu só dormi 4 horas nessa noite e estou super bem. Então, esse paciente não teve apneia, realmente ele chegou no sono profundo. E aí tem outros pacientes que falam assim, eu me mexo muito. Então, vamos conectar esse se mexer muito, né? Sim. Foi um mosquito que te atrapalhou ou foi seu coração que acelerou para você se mexer e voltar a respirar? E aí a gente só vai saber disso. Hein? Que papo bom, hein? Você que está aí vendo o nosso programa, olha quantas informações vocês estão tendo agora, ainda mais você que ronca. E olha, roncar, um percentual muito grande de pessoas que roncam, não é isso, Thalita? É 43% da população. Quase a metade, 43% das pessoas, elas roncam. Então, não tenha vergonha de falar que você ronca. Acabe com esse preconceito que roncar é normal. Não é normal. Não é normal roncar. Não é normal. Porque quem ronca tem tendência à apneia. Eu posso falar isso? Sim, que quem ronca tem uma probabilidade, sim, de ter apneia. A probabilidade grande. Grande. Não tem como a gente olhar para o paciente e falar para ele, você tem ou não apneia. Por quê? Temos pacientes, e nem tem como dizer, não escolhe sexo, não tem. Pode ser mulher, homem, criança, adolescente, adulto. Por quê? O corpo ele vai avisando, como eu disse que o ronco é uma sirene, a possibilidade do paciente ter apneia, precisa fazer o exame. Então, esse exame tem que ser feito anualmente. Claro. Toda a população tem que fazer. Thalita, eu vou te interromper, tá? Alguns minutinhos, para o nosso intervalo comercial. O nosso patrocinador, Hospital Samar, Rede Samar, Amiron Plano de Saúde e os demais que patrocinam este programa Fatos e Boatos. Voltamos em alguns minutinhos. A Rede Samar de Hospitais está na vanguarda da evolução em medicina, com serviços de hemodinâmica e cirurgia do coração. São equipes qualificadas e equipamentos de ponta para cirurgias de alta complexidade minimamente invasivas. Tudo para melhor conforto e recuperação do paciente. Rede Samar de Hospitais. Evoluir e humanizar são nossos compromissos. No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina, sem custo adicional ao seu plano de saúde, um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar, você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. Amiron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. Voltando ao Fatos e Boatos, estamos hoje entrevistando a Thalita Dourado, né, que é a responsável técnica da empresa Sonos, né? Ouvir e dormir bem, esse é o slogan? Exatamente. Ouvir e dormir bem. Ouvir e dormir bem. O ouvir vem da questão que a nossa empresa também tem um braço com aparelhos auditivos. No momento a gente não trouxe ainda para Porto Velho, mas é um planejamento futuro, tá? No momento a gente está cuidando das pessoas com ronco e apneia. Depois nós vamos falar dos surdos. Tá bom. Mas, continuando essa conversa, né?
estava falando aqui que tem que acabar esse preconceito. Tá? Eu não ronco, gente. 43% das pessoas roncam, não é isso? 40%. Seja homem, seja o sexo masculino, o sexo feminino, né? O ronco é um percentual enorme. Tem, assim, alguma estatística, Thalita, que o homem ronca mais que a mulher, ou a mulher... Então... Tem alguma coisa assim ou não? Ainda não tem esses Não dados. tem esses dados. Por quê? Sabe-se que as pessoas só falavam dos homens, né? Meu marido ronca, e nunca soube-se que as mulheres roncavam. Porque nenhum marido reclamava. Nenhum marido reclamava. E agora a gente sabe que, por causa do Covid, as pessoas ficaram mais em casa. E aí esse índice aumentou realmente da percepção, né? As pessoas passaram a perceber mais que o filho ronca, que a mulher ronca. Criança também ronca? Ronca. E aí vamos lá. Como é que eu vou saber se eu ronco ou não? Então, existem especialidades, tipo otorrino, laringologista. É um médico especialista que verifica nossas vias aéreas, nariz, ouvido, garganta. E ele vai precisar descartar algumas possibilidades. Sim. Um adenoide, uma amígdala, né? Uma alergia. Porque quando a gente está num processo alérgico, a nossa língua ela triplica de tamanho. Então, ela vem até aqui embaixo. Então, imagina, está inchada, você deitou para dormir no processo alérgico, né? Você deitou para dormir, e isso pode fazer o bloqueio. Então, são vários fatores que fazem o paciente roncar. Sobrepeso, né? Questão estrutural. Sobrepeso também? Sobrepeso, porque tudo relaxa no seu estágio de sono, né? De uma certa forma, relaxa e vai bloqueando o tipo as vias de face também? Sim, de anatomia. De anatomia, então, né? isso é verificado na hora do atendimento com o otorrino. Ele vai descartar algumas possibilidades. Paralelo a isso, ele já vai mandar fazer o exame de polissonografia. Mas é só o otorrino que passa o exame de polissonografia? Não. Qualquer especialidade pode passar esse exame. Por quê? Ataca a questão de estabilidade emocional do paciente, então desde o psiquiatra, o endócrino, porque mexe com todos os hormônios, o cardiologista, porque mexe com o coração. Então, assim, não precisa necessariamente estar no otorrino. Qualquer especialidade pode passar o exame. Sim. Mas o paciente ele precisa depois passar para o otorrino. Claro, ele está falando pelas vias, ele está falando do trato aéreo, né? Sem das vias dúvida. aéreas. Então, o paciente ele precisa verificar se tem outro agente impedindo dele respirar à noite. Tá, em termos de otorrino, é mais comum a adenoide, não é isso? Adenoide, o processo alérgico, que triplica o alérgico tamanho da também, língua, né? o processo alérgico, né? Então, isso tudo é um conjunto de informações que vai definir um tratamento, tá? Então, assim, não Perfeito. tem como não tem escapatória no sentido de a gente atende plano de saúde, eu preciso falar isso, alguns planos de saúde a gente atende sim. Então, assim, se o paciente tem um plano de saúde, busque. Os que não têm, pode nos buscar, porque a gente tem um valor diferenciado, entendeu? Assim, não deixe de fazer o exame, não deixe para depois. Olha, a importância do ronco, quer dizer, a importância que eu digo, é acabar com esse estigma que roncar é normal. Roncar é normal, todo mundo ronca, minha avó roncava, minha tia roncava. Gente, olha que importância esse bate-papo, essa conversa que nós estamos tendo aqui. Conversa com uma linguagem leiga, uma linguagem tranquila, para você entender. Roncar não é normal. Não é normal. Normal, que eu falo, todo mundo ronca. Tá, todo mundo pode roncar. 43% das pessoas roncam. Vamos lá. Mas o ronco, ele pode trazer, ou ele traz, consequências ruins, consequências negativas, não é isso, Thalita? Isso. Para o coração, principalmente. Você tem ideia qual outro órgão que também sofre muito com ronco, com apneia, além do coração? Não, então, é um conjunto, de vamos dizer, de consequências. Depressão, né? porque é muito Depressão. comum hoje. Então, vamos lá.
paciente não chegou no sono profundo, foi uma noite que ele se mexeu muito, porque o coração dele exigiu que ele se mexesse para que ele voltasse a respirar, ou ele levou uma cutucada da esposa, Sim. ou o marido uma cutucada, né? E aí, no outro dia, ele está exausto. Eu brinco muito que é como se o paciente tivesse ido a noite toda para o piseiro, no Sim. outro dia está cansado e não foi para o piseiro. É mais ou menos É essa isso aí, comparação. É. Então, no outro dia, ele acorda cansado, estressado, irritado. Então, Para aí. Isso é muito importante. Tá? Olha só. Eu ronco. Gente, ó o que a Thalita está falando. Né? Você não consegue relaxar, não consegue descansar na hora que você dorme. A gente dorme por quê? Por que a gente dorme? Para descansar, não é isso? Isso aí, qualquer bichinho, qualquer animal, qualquer um tem o seu lado para dormir, tem o seu lado que eu digo. Ele tem que dormir para descansar, qualquer um, felino, qualquer um. Bom, se você ronca, você não consegue entrar no sono profundo, é isso. E recarregar as energias. Entendeu? Ou quer que explique mais? Tem um amigão nosso aqui, inclusive é o nosso mestre aqui no Rondônia ao Vivo, que eu pedi para ele presenciar essa nossa conversa, porque ele ronca também. Gente, não tem que ter vergonha, tá? E eu roncava há anos. Eu não acreditava, né? Eu não acreditava que eu roncava até que a minha esposa, ela falou, vou gravar, gravou mesmo. Poxa, eu não dormiria ao lado de alguém roncando assim. Então, não é só o roncar, tem N amigos que roncam, N amigos que falam para mim, ô, doutor Paulo, eu ronco, o que eu faço? Eu falei, vai no especialista, vai no otorrino para ver se não tem algum... Ele precisa verificar. Verificar as vias aéreas, né? E usa o aparelho. Sabe que ainda tem um certo preconceito em usar o aparelho, Thalita? Então, vamos lá. Vamos lá. A gente tem vários fatores aí que a gente pode observar, né? A ansiedade do paciente quanto ao tratamento, né? Então, nós vamos no próximo bloco falar do tratamento. Então tá bom, então vamos falar do esse nosso bloco, essa nossa entrevista é para a gente explicar lá para o leigo, para quem está nos assistindo, o que é o ronco, o que é a apneia e os exames que devem ser feitos para diagnosticar e para tratar. Então, como o senhor, outros pacientes chegam até a gente, falando que não quer fazer o exame, Sim. que o exame é incômodo, e aí a gente tem aquele cuidado realmente de trazer ele para a modernidade, né? Tenha calma, é um equipamento moderno, não vai te atrapalhar. E quando eles chegam até a gente, que a gente coloca, eles ficam super surpresos. E é isso daqui, e funciona? Sim, funciona, tá? Então, o laudo, assim que sai, o paciente ele retorna ao médico, ou mesmo assim, quando a gente dá uma olhada, o paciente pergunta para a gente como é que foi, a gente dá uma perspectiva do que possa vir a ser, mas a gente pede que ele retorne ao médico, sim, tá? E é assim, ele já fica tranquilo e fala assim, eu tenho uma mãe que precisa fazer, eu tenho uma tia, eu tenho uma avó, e a gente vai administrando isso para que a gente faz esse acompanhamento para que eles façam o exame. 43% das pessoas que roncam. E todo mundo que ronca tem apneia, Thalita? Então, só com o exame que a gente vai saber. Não tem como a gente olhar. Por quê? O sobrepeso é um indicativo? Sim e não. A gente tem pacientes... Eu tenho uma paciente jovem, de 25 anos, super magrinha, dessa finura, e tem uma super apneia. Ela para de respirar 34 vezes por hora de sono. Quer dizer que não é só o obeso, não, né, que tem tendência a roncar. Pessoas também com
peso menor, também podem roncar isso? Pode, por quê? A gravidade, a tendência é que tudo caia. E a gente tende a malhar os músculos, mas a gente não treina, né? A fonoaudióloga pode dizer isso, a gente precisa fortalecer, né? Todo o rosto, tudo. Porque existe a flacidez interna. Isso não tem como a gente visualmente olhar, a não ser que o médico veja, né? E essa flacidez, quando você deita, ela relaxa e realmente começa a ter a apneia. Então, a tendência é quando a gente vai passando para melhor idade, Isso. né? O chamado idoso, a tendência é o idoso também ter o roncar? Sim, sim. E pela aí, flacidez? Pela flacidez. Então, assim, outra indicação é que os pacientes também busquem a preservação, né? Faz musculação, busca uma fonoaudióloga, treinar a voz, musculatura, porque aí você vai prorrogando essa possibilidade. Sim. Então, é importante assim, a gente se cuidar. Eu acho que tem tudo nas nossas mãos, né? As informações estão nas nossas mãos e a gente precisa usar delas. Como eu falo muitas vezes, o paciente ele faz o exame e não vai buscar. Por isso que a gente já envia pelo celular. Aí ele faz o exame. Aí acha que fez o exame e já está curado. Né? A tendência é fazer o exame. Ó, já fiz o exame. Tá tudo ok, estou curado. E não é. Fazer o exame, seguir todo o protocolo. Fez o exame, viu o laudo e procura o diagnóstico. É isso, e a gente amarra o paciente. Você acha que ele não procura o diagnóstico porque ele tem medo? Tem medo, eu acho que é falta de informação. Falta de informação. Então, sim, às vezes ele fala assim, eu vou precisar fazer uma cirurgia, vou precisar, né, entrar numa medicação. E não, a gente só vai saber realmente se a gente for até o final do percurso, né? Então, essa chamada apneia, o que é a apneia? Thalita, me corrige se eu... Tá certo. A apneia é você estar dormindo e... parar de respirar. Algo bloqueou. Bloqueou. Algo bloqueou. Tira da tomada. Algo bloqueou. Então, o que pode bloquear? Então, processo de relaxamento natural, né? Que a gente deita, a gente quer relaxar os músculos. Né? A gente relaxa. Em contrapartida, quem tem apneia ainda fica em estágio de alerta. Por isso que fica no sono superficial, tá? Aí não relaxa. Ele não relaxa, mas é porque o corpo, ele vai para justamente, ele produz essa sensação para que o paciente, quando der uma pausa na respiração, vamos trabalhar. Porque se ele chega no sono profundo e para de respirar, ele não vai ter forças para fazer o paciente voltar a respirar. Então, ele já deixa no sono superficial, que não recarrega as energias. Ele não está recarrega. Na penumbra. Então, existem 3 fatores mais comuns que causam a apneia. Seria a questão da anatomia do paciente. O paciente tem o queixo mais estreito, quando deita, bloqueia. Processo alérgico, que a língua ela triplica de tamanho, deitou, desceu e bloqueou. E questões de quê? Sobrepeso. Sobrepeso. Né? Que é um fator, que é uma coisa que leva a outra. O paciente está no sobrepeso... E aí precisa emagrecer para não roncar e não ter apneia. Mas em contrapartida, lembra que o sobrepeso também já vem do ronco e apneia. Se ele tem ronco e apneia, o corpo vai entender que precisa de energia e vai reservar. Então fica um ciclo. Então esses dois, aí chega muito paciente e fala assim, mas o médico pediu para eu emagrecer. Mas se ele tem apneia, ele não vai conseguir chegar no... Que ele vai repor sempre essa energia que ele não acumulou positivamente. À noite, ele vai compensar comendo. Thalita, infelizmente, hoje, nosso programa está terminando, né? Mas voltaremos num próximo programa, fique atento, para conversar mais sobre o sono, a apneia do sono, sobre ronco, sobre tratamento, sobre o exame que é simples hoje, que você pode fazer. Qualquer convênio bom, ele te dá esse tratamento, tal tratamento, e dá o exame, né? Então, num próximo programa, fique atento, nós vamos voltar a falar desse assunto que é de suma importância, tá? Um abraço para todos e até o próximo Fatos e Boatos.